Ok, voltamos então no nosso canal Bate-Papo com Psicólogo falando sobre inconsciente e agora a gente vai entrar especificamente nos termos que a gente ouve por aí e muitas vezes acaba não entendendo direito como que isso se reflete aí em nosso dia a dia, tá ok? Bom, só para a gente ter a ideia de como que... Bom, lembra aquele comentário que eu havia feito no primeiro vídeo sobre o filme, o livro Freud Além da Alma, né? O Copérnico, ele conseguiu ter aquela noção sobre a Terra não ser o centro do universo através da observação dos planetas e tudo mais. O Darwin, ele acabou tendo esse conceito que nós não somos feitos do barro, somos um processo evolutivo, através do seu processo de observação, principalmente na ilha de Galápagos, que ele pôde ter toda a análise dos fósseis e das diversas espécies, enfim, mas a partir de suas observações. E o Freud não foi diferente. Ele, a partir das suas observações de pacientes, no consultório ou nos hospitais, ele começou a perceber que tinha algo estranho, né, no diagnóstico das pessoas, né? Não se tinha esse conceito de inconsciente, né? Nós estávamos ainda estávamos nos recuperando da segunda ferida da nossa vaidade, né? Mas o que o Freud pôde observar era que tinha algumas pacientes, isso acontecia muito mais com as mulheres, né? Era muito mais visível. Mas algumas pacientes que apresentaram uma série de sintomas físicos, por exemplo, não conseguir andar, cegueira ou tremores, que numa análise fisiológica não se observava nenhum tipo de transtorno. E que o diagnóstico que era dado naquele período era de histeria, né? E histeria era entendido como uma doença de mulheres, né? Até se a gente for ser mais acadêmico em relação à palavra, histeria, histeros vem de útero, né? Então só as mulheres poderiam ter esse tipo. Hoje em dia a gente já tem, nós já sabemos que isso não ocorre, o próprio Freud é histérico, né? Então, mas o que acontecia é que não tinha uma disfunção fisiológica que justificasse essa questão. E falava-se que a histeria era um fingimento das mulheres. É por isso que muitas vezes hoje as pessoas ficam chateadas quando ouvem que é psicossomática, porque fica com a ideia de que assim, então quer dizer que é fingimento meu, eu estou fazendo isso de propósito? Não. E aí, através de uma observação dos estudos de um colega de profissão, né, era um médico francês chamado Charcot, ele tinha experimentos lá na França em que ele observava que através da hipnose ele conseguia desfazer aqueles sintomas de pessoas que não andavam, passaram a andar, pessoas com tremores constantes deixavam de ter tremores, pessoas que não enxergavam passavam a enxergar, e todos esses aspectos tinham um fundo emocional. Existia uma espécie, entre aspas, né, de trauma psíquico que determinava esse tipo de transtorno, né? O que o Freud ele conseguiu montar um instrumento que seria a análise, né, toda aquela história do divã, né, do estudo das pessoas, da cura através da fala. Ele conseguiu construir um sistema em que através desse sistema os profissionais e os próprios pacientes poderiam ter acesso ao inconsciente, e a partir disso esses sintomas físicos, esses adoecimentos poderiam sumir, né? E aí, para descrever esse processo, ele identificou que a mente humana, como a gente poderia entender a mente, como funcionava esse aparelho psíquico, né? Ele dividiu a mente humana em 3 aspectos. Um aspecto fronteiriço entre o consciente, a parte que a pessoa tem conhecimento de si, que ele chamaria de ego. Uma parte que a pessoa tem completo desconhecimento, né, não tem acesso, que seria o it,
E também nós teríamos um superego, que seria também inconsciente, completamente inconsciente, mas que determinava muito a atuação desse ego. O ego, o que, que seria essa parte? Vamos imaginar que esse id representasse todos os desejos das pessoas, né? Tudo aquilo que ela tem vontade, a condição mais básica, não havendo regras nem nada, como seria um mundo sem regras, né? Desejo na sua mais pura, na sua mais pura expressão. E dito dessa forma, ficaria uma ideia de um mundo um tanto quanto caótico, né? Sem nenhuma organização, tempo, espaço, não teria essa métrica que nós temos hoje, né? Que nós temos na nossa vida consciente. Não tem horas, a gente não tem essa coisa de amanhã ou ontem, tudo acontece ao mesmo tempo. E o superego, ele vem de uma certa forma para dar ordem na casa. Então é como se fosse uma parte da nossa mente que procura dar ordens, regras, limites, proibições, um sistema de organização. E onde é que fica o ego nessa história toda? Esse ego seria um agente de equilíbrio, em que ele seria o mediador, né? Nós somos seres que temos vontade, mas essa vontade precisa ter regras para se manifestar. Então não dá para ser somente regras, porque o indivíduo deixaria de ter desejos, e não daria para ser só desejos, porque não haveria um caos na sua relação com o próximo, porque se todo mundo for fazer seus desejos, você imagina que mundo seria. Então o nosso ego seria esse agente mediador dessas duas necessidades, né, dessas duas pulsões, né, dessas duas forças, melhor dizendo, da nossa mente, em que através de um ego bem estruturado, um ego bem fortalecido, ele conseguiria lidar com essas duas forças antagônicas, estão sempre brigando, a vontade versus a regra, né? E a gente pode exercer essa vontade de uma maneira organizada na nossa vida consciente através desse ego, que tem uma parte inconsciente que lida com essas forças, e a parte consciente que manifesta essa vontade. Por isso que o Freud, quando fala sobre o inconsciente, diz que as nossas escolhas, o que a gente faz, o que a gente deseja, não necessariamente é decorrente só daquilo que a gente pensa, né? Só daquilo que a gente acredita que seja a verdade, porque tem duas forças lá atrás brigando através de um mediador, que é desse ego. Por que esses nomes? Id, ego, superego. Na verdade, isso tem a ver muito mais com uma questão de tradução, né? Se a gente for pegar, o Freud, ele era austríaco, né? E falava alemão, a sua língua. Ele não descreveu esse aparelho psíquico como id, ego e superego. Ele colocou como esse eu que seria o ego, que se manifesta na vida consciente, o super-eu, que seria esse eu de regras, né, que impõe os seus limites, e o desejo, que ele chamou de isto, esta coisa, né, essa força brutal que tem, essa pulsão de vida, né, de realização e de satisfação. Então era eu, super-eu e isto. Só que como os nossos livros, né, as nossas influências são muito calcadas na questão da dominação cultural norte-americana, a gente não pegou as traduções das obras completas do Freud do alemão. A gente veio a nossa referência, a tradução vinda do inglês. Agora você imagina como é que ficam as coisas. Você tem a língua mãe, em que o Freud pensou e descreveu as coisas, aí vem alguém que traduz do alemão para o inglês, e aí vem alguém que traduz do inglês para o português. Ficou meio complicado. A mesma coisa quando você ouve falar sobre inconsciente e subconsciente. De uma forma geral, os dois termos significam a mesma coisa. Inconsciente e subconsciente são partes do nosso cérebro que nós não temos acesso livre, né? Então, e o que seria esse tal do pré-consciente? Bom, para a gente entender a ideia de inconsciente,
ou subconsciente. Hoje em dia, principalmente no universo mais psicológico, mais acadêmico, se fala mais inconsciente. As áreas mais afins da psicologia ou no universo mais popular, você ouve muito mais do termo subconsciente. Mas em termos práticos, inconsciente e subconsciente querem dizer mais ou menos a mesma coisa, tem muito mais a ver com tradução do que uma questão de diferença conceitual, entenderam? Agora vem um outro termo que vocês podem ouvir muito, que seria o pré-consciente. Bom, para a gente entender um pouco o pré-consciente, a gente tem que entender por que existem coisas na nossa mente que a gente não tem acesso. Nos estudos que o Freud fez com seus primeiros pacientes, ou melhor, com as suas primeiras pacientes, ele entendeu que aqueles sintomas que as pessoas apresentavam, né, sobre tremores, não sentir as pernas, não conseguir beber água, não conseguir enxergar, todos eles tinham um fundo emocional mal elaborado, né? A pessoa não conseguiu superar aquela dor, aquele conflito emocional, e aquilo ficou com uma ferida aberta. Esse processo de inconsciente seria como um mecanismo de proteção que a mente faz para o indivíduo em relação ao sofrimento. Então é como se fosse assim, olha, eu não aguento lidar com isso, isso me faz sofrer demais, eu não consigo estar consciente sobre isso o tempo inteiro porque eu não me vejo em condições de solucionar isso. O que a mente faz com todo esse conteúdo? Ele tira do consciente e recalca, né? Ele recalca lá no seu inconsciente, para que a pessoa conscientemente, a parte que nós temos acesso, não fique nesse sofrimento contínuo, né? O grande problema é que o fato de eu não enxergar aquilo que está acontecendo não significa que aquilo deixou de existir. É a mesma coisa que você está lá de boa no seu sofá, alguém chega e fala, tô chegando com visita. Você pode sair correndo desesperado, enfiar as coisas no armário, botar a sujeira para debaixo do tapete e que aparentemente está tudo ok. Mas você sabe o que está por dentro do armário, o que está debaixo do tapete. E se isso continuar uma vez, isso pode até funcionar. Mas se você continuar fazendo isso todas as vezes, vai ter uma hora que esse armário vai estourar, ou que alguém vai pisar nesse carpete e a poeira vai para tudo quanto é canto. É a mesma coisa com os nossos sentimentos, né? Quando as coisas que a gente vai passando, elas não vão sendo elaboradas, não vão sendo superadas, elas ficam só sendo recalcadas no nosso inconsciente, as doenças emocionais passam a se manifestar, né? Então, o que o Freud entendeu é que o método da análise, né, que hoje é chamado de psicanálise, consistia em que a pessoa pudesse ter acesso, ter a abertura desse inconsciente para que ele conscientemente pudesse elaborar aquele conflito. Porque muitas vezes esse processo de recalcar, né, de jogar para o inconsciente conteúdo consciente, se deve ao fato de que no momento em que aquela situação ocorreu, as pessoas, o indivíduo não tinha recursos emocionais, né, recursos afetivos, ou até mesmo cognitivo, né, do seu próprio raciocínio, né, da sua própria capacidade de reflexão, de elaboração, para lidar com a situação, né? Porque, lembra quando eu falei, no inconsciente tudo é misturado, ou seja, o tempo cronológico que nós temos hoje não existe no inconsciente. Então, uma coisa que aconteceu com a gente com 5 anos, 6 anos, para o inconsciente é como se estivesse acontecendo agora, né? Então aquele sofrimento que a gente não conseguiu superar há 20, 30 anos, ele está se manifestando até hoje como se estivesse acontecendo a todo momento, né? A gente fica numa eterna repetição até superar essa questão. Só que lá atrás, lá na nossa mente, como não está elaborado, porque está parado, né? Quer dizer, parado não, mas ele está lá sem a nossa resolução,
é, a mente ela acredita que ela ainda não tem recursos para lidar com isso. Mesmo que depois de 20, 30 anos a pessoa já é um adulto e ela tem condições de elaborar essas coisas. Então o processo da psicoterapia ela vai ajudar nisso. De poder aos poucos ir mostrando para aquela mente que aquilo lá pode subir, pode ir para o seu consciente. Hoje você tem mais recursos, hoje você tem mais força, né? Por isso que eu sempre falo que a psicoterapia não é o psicoterapeuta que determina o que a pessoa tem que fazer, como que ela deve agir, não. É a própria pessoa que vai entrando em contato com os seus conflitos e vai percebendo que ela tem tem melhores recursos para poder enfrentar e para solucionar os seus problemas. E onde é que fica esse pré-consciente? Esse pré-consciente seria uma zona fronteiriça entre o consciente e o inconsciente. Muitas vezes como se fosse, se a gente fosse pegar aquela ideia de céu, inferno e o purgatório, né? O pré-consciente seria esse purgatório, né? Ele se manifesta em grande parte através dos sonhos, né? Que é como se fosse um teste da mente dizendo assim, olha, será que dá? Já está dando para entrar em contato com isso, né? Então seria mais ou menos essa ideia de que são as primeiras tentativas desse cérebro, dessa mente, verificar se esse ser tem recursos para poder lidar com aquele conteúdo que foi difícil, foi sofrido e por isso ele foi recalcado no seu inconsciente. E aí a gente vai encontrar, muitas vezes quando as pessoas vão ler, termos técnicos falando sobre recalque e sobre repressão. Né? Então, o recalque é esse conteúdo do consciente que foi vivido, não foi elaborado, gerou-se um sofrimento muito grande e foi jogado para o inconsciente, ficou lá preso. Né? E a repressão seria como se tirasse da mente aquele conteúdo e ficasse nessa zona fronteiriça, né? Do inconsciente com o consciente, ou seja, o pré-consciente. Agora, se você pega as obras do Freud, você não vai ver recalque, você vai ver tudo repressão, e as pessoas acabam não sabendo a diferença entre repressão e recalque. Então tem muito mais a ver com algumas palavras, tem muito mais a ver com dificuldades ou problemas na nossa tradução do que com a questão do conceito específico em si. Eu vou terminar agora essa parte sobre o inconsciente e vou falar um pouquinho sobre um instrumento que pode ajudar bastante a gente poder lidar com as manifestações do nosso inconsciente, ok? Então até o próximo vídeo.